Olá a todos, vamos falar hoje sobre regressão, o que é, como funciona, e sobre imaginação ativa, sua diferença com a regressão, como que eu aprendi também, vou falar sobre a regressão e como eu a realizo. Regressão é um processo através do qual a pessoa que se submete à regressão recupera memórias passadas. Memórias passadas que ela esqueceu completamente. Podem ser memórias desta vida, memórias do útero, pero também memórias de outra vida. A regressão, como eu aprendi na escola da Deep Memory Process, processos de memória profunda que tem no Brasil, nos Estados Unidos e em alguns outros países do mundo, foi criada por meu Deus do céu, pelo Roger Wilger, desculpem, que foi um grande psicanalista junguiano, psicólogo junguiano formado em Zurigue e que se defrontou de repente com a regressão, ou seja, ele começou a ter memórias e começou a trabalhar isso. Ele escreveu alguns livros e ele foi o fundador desse método que eu considero um dos mais inteligentes que tem, porque ele primeiro ele está usando a perspectiva junguiana, que é a perspectiva de um processo de cura, de desenvolvimento também do ser. E segundo, porque ele junta várias perspectivas, ele está desbravando um terreno baldio, porque não tem nada. Aliás, ele surgiu antes do Weiss, que é muito famoso aqui nos Estados Unidos, e que é um modo de fazer regressão mais, vamos assim dizer, mais mamão com açúcar, porque a ideia é a pessoa ficar bem, pronto, assim. Então, no processo de Roger Wilger, não, a gente vai entender o que aconteceu. Roger Wilger, ele gostava de teatro, era um inglês, gostava de teatro, e ele acrescentou técnicas, não de teatro necessariamente, mas o trabalho com o corpo, com a representação quase que teatral do trauma, e que implica o uso do corpo, movimentos do corpo, a expressão corporal faz parte da regressão do Deep Memory Process. Roger Wilger também ele criou uma síntese usando o pensamento freudiano, junguiano, a Gestalt, porque a Gestalt trabalha com campos, né? E o modelo, o livro tibetano dos mortos e algumas outras coisas. E aí criou esse método e eu me formei uns anos atrás nesse método e fui lá somente porque eu tinha que enfrentar finalmente e compreender uma vida passada minha que já tinha aparecido fazia um tempo. O que eu observei e comecei a trabalhar é fazer uso disso tudo dentro, porém, do processo analítico, porque eu sou uma analista e como analista eu estou visando a compreensão do processo inteiro da vida, ou seja, eu não uso a regressão simplesmente para resolver um problema pontual. Eu posso também fazer isso, mas como analista, o problema pontual se insere sempre numa perspectiva maior, que é o da vida da pessoa, com seus traços e seu percurso. Então, a solução do problema pontual é mais solução quando ela se encaixa dentro do percurso da vida da pessoa. Ou seja, aquela relação, por exemplo, aquela relação deu errado, então eu sofri uma decepção. Eu vou entender melhor e superar aquela relação que deu errado quando eu compreender de onde eu estou vindo, por que aconteceu, o que me levou a isso, para onde está me levando, como que eu posso responder a isso, qual é o sentido disso tudo dentro da construção da minha personalidade. Eu pelo menos trabalho assim, porque eu sou uma psicanalista, eu não tenho como mudar isso. Então, para mim, a regressão é um processo que se insere dentro do percurso da pessoa e que vai surgir como necessidade na medida em que algum sintoma demonstrar essa necessidade, mostrar, apontar. O sintoma pode ser uma situação
que foi já trabalhada de múltiplas formas na vida, na psicanálise real, assim, concreta, comum, a de todos os dias, e não se resolve. Pode também vir sendo apresentado por um sonho, né? E tem fora que tem os sintomas físicos, que também falam alto e nem sempre podem ser compreendidos pela medicina. Então, tudo aquilo que fica sobrando, que apesar da gente ter trabalhado não se resolve, provavelmente tem uma raiz mais profunda. Na minha singela opinião, 90% das questões tem uma raiz profunda. Se der para resolver aqui e não tiver nenhuma necessidade de ir mais fundo, assim a gente faz. A gente não vai cutucar a onça com vara curta. A gente aceita o que der, o que está fazendo sentido agora, e talvez seja para agora, talvez mais tarde será diferente. Por enquanto a gente fica com o que temos, né? O corpo, na formação que eu tive no Deep Memory Process, que ainda acontece no Brasil, a sede deles é em Brasília, como eu falei, se trabalha muito o corpo, ou seja, por exemplo, eu tive, por exemplo, uma visão, uma história em que eu morri num acidente de carruagem. Então eu fui derrubar, a carruagem caiu, porque escorregou no gelo, a roda escorregou, a carruagem caiu e eu rolei e quebrei o pescoço. Então esse movimento foi feito para mim, né? Me fizeram rolar, né? Um pouquinho, né? Nada de... O que acontece comigo é que eu sou extremamente sensível. Então, quando eu entro numa vivência interna, se tocarem no meu corpo, eu acordo. Eu não necessariamente... É possível que, apesar disso, talvez Roger Woolgar ia dizer que o corpo tem a memória, concordo plenamente, e essa memória pode ser despertada, concordo plenamente. Agora, como eu prefiro ir devagar, eu prefiro ir até onde a gente consegue, porque eu já, pessoalmente, já consegui aprofundar muito em vidas passadas e em experiências que foram também físicas, sem que ninguém tocasse meu corpo. O fato é que eu trabalho muito online e depois da pandemia acabei trabalhando só online. E deixei meu consultório, que eu tinha um consultório aqui, acabei fechando. Então eu acabei desenvolvendo a regressão desta forma e não notei nenhum problema, no sentido que a regressão funciona muito bem. As pessoas vão para onde tem que ir, as coisas são compreendidas e tem uma reação emocional, tem uma reação inclusive física. Não é necessário toque, pelo menos na minha experiência, e é assim que eu vou fazendo e eu faço. Eu não encontrei nenhum problema com isso. Tem mais. O que é a imaginação ativa? É uma técnica usada por Jung, desenvolvida por ele, muito simples, mas que requer um bom analista, de diálogo com as figuras internas. Como Jung teve essa experiência inúmeras vezes, né, ele mesmo escreveu no livro vermelho dele, ele dialogava, apareciam para ele duas figuras, que era o sábio, o velho sábio, e a figura da ânima. Ele descreve isso no livro vermelho. Então ele conversava com essas figuras e ele não era considerado um louco, porque as pessoas hoje poderiam dizer de outros que são loucas, né? Não, ele conversava. Essa conversa, ela não é uma invenção, porque a gente, na verdade, não tem um controle, não é um controle da resposta que a gente vai receber. Qual era o objetivo da imaginação ativa? Compreender melhor, né? Compreender melhor o que o outro, o mundo interior está querendo dizer, está trazendo. Eu, por uma série de circunstâncias, acabei desenvolvendo muitíssimo essa técnica, que eu aplico em sonhos, eu aplico quando se encontram entidades pelo caminho, e aplico e a mesclei com o processo de regressão. Como acontece a regressão? As pessoas têm medo da regressão. E eu compreendo, porque eu também tive medo.
a gente, a fantasia sobre isso, quer dizer, o que vem é que a gente vai abrir uma caixa de Pandora, e vão sair coisas que a gente não sabe o que vai ser. E tem medo que seja demais, que a gente não aguente. Porque afinal, é verdade que se as coisas tiverem sido removidas, foram removidas no passado, é porque não são muito digeríveis. É assim mesmo. Então a regressão, muitas vezes, é bom fazer com o mínimo de trabalho analítico anterior. De qualquer forma, isso depende muito do tipo da pessoa que faz. A regressão, do jeito que eu aprendi e que eu continuo fazendo, e sempre mais, e é sempre mais de alguma forma fácil, é um processo de olhar para dentro e permitir que as imagens que surgem espontaneamente possam de fato se manifestar e a consciência vê-las, a consciência entrar em contato com ela. Quem é a consciência? Você, é você. Você só existe porque tem uma consciência. A consciência é como você enxerga as coisas. Então a consciência pode bloquear e só enxergar bem nas entrelinhas alguma coisa, ou pode se abrir. Então a preparação para o processo da regressão consiste em ajudar a consciência a ficar mais à vontade e a se abrir e ter a correta atitude, a abordagem para isso. Aí as imagens vão aparecendo. Por onde que eu começo? Na formação que eu tive, a gente tinha, por exemplo, nos ensinaram uma das formas de entrar, né? Porque a gente tem que procurar, na verdade, uma porta de entrada nesse outro mundo. Uma das formas, a mais usada, que eu me lembre, eram palavras. O terapeuta identifica o problema e cria uma frase e faz a pessoa repetir essa frase. Essa frase, assim como o toque, no momento certo, deveria desencadear a abertura desse portalzinho que leva para outras memórias esquecidas. Eu faço isso, mas, sinceramente, às vezes me parece forçado. Então, os caminhos que eu sigo são os sintomas do corpo, que também é uma coisa que eu aprendi lá, sintomas do corpo. Quando a gente faz um relaxamento inicial e o corpo fala, o corpo responde através de sintomas, o que são manifestações. Você sente algumas partes do corpo e outras você não sente porque é o normal. Eu também fiz várias regressões através dos sonhos. Sonhos para mim são portais. Então os sonhos trazem memórias do passado. Trazem memórias. Então a gente pode, através do sonho também, praticamente eu vou na cena do sonho. Eu faço com a pessoa uma viagem lá dentro do sonho, e dentro do sonho como eu desenvolvo, né? Eu conduzo para desenvolver a história. Uma história que pode estar embutida, que não ficou clara no sonho, porque muitas vezes os sonhos trazem pistas, mas não o todo. Por quê? Porque os sonhos passam pelo processo, pelo que Freud chamou de trabalho onírico. O trabalho onírico é um trabalho da alfândega da consciência que camufla e distorce, unifica, modifica os elementos, os conteúdos do inconsciente que vão subindo para a consciência e os apresenta de uma forma compatível com o que a consciência consegue enxergar e ver e aguentar. Então, o sonho ele se apresenta nem sempre explícito, né? E mesmo quando não há uma... Assim, outro dia estou pensando agora num sonho que eu acabei de receber. Pode haver coisas que a consciência não entende, porque não fazem mais parte do seu mundo de agora. Então, elas vêm de outra forma. Então, o sonho contém símbolos, contém pistas, contém metáforas, contém disfarces,
contém sobreposição de significados, condensação, Freud chamava, condensação de significados. Enfim, tudo isso a gente precisa saber, conhecer, aprender, ter feito isso com a gente, para depois poder identificar no meio disso tudo o que é uma memória, um pedacinho de um quebra-cabeça da memória de um passado e o que é corriqueiro de hoje. Então, quando eu vou fazer uma regressão, eu posso muito bem, geralmente as pessoas eu pelo sonho eu entendo hoje em dia, e aí eu sugiro uma regressão. E a gente pode simplesmente... Outro dia eu fiz uma regressão com uma menina de 17 anos que eu nunca tinha visto, que é paciente de uma estagiária, nunca vi na minha vida, e uma regressão rapidinha de meia hora através de um sonho dela, porque ela me contaram o sonho, eu falei, aqui tem alguma coisa, então vamos lá ver. Então praticamente é como se fosse um filme, eu me catapultei com a menina na cena do sonho, e de lá desenvolveu-se e surgiu uma história, e essa história faz sentido, ela tem uma coerência interna, não é aleatória. Segundo, ela espelha questões da vida atual e os desafios, os problemas, os pontos críticos, pontos delicados. E as imagens vão vindo muito rapidamente, as imagens, as palavras, isso porque está tudo à flor da pele. Não é que a pessoa inventou. A pessoa, essas coisas, assim, para inventar até você tem que parar para pensar, mas quando começa a sair, e é muito comum, eu já vi isso muitas vezes. Então eu uso, às vezes, palavras, mas eu prefiro sondar o campo, na verdade. Então eu prefiro usar os sonhos, usar os sintomas do corpo. E aí, como eu mesma já desenvolvi uma certa sensitividade, eu começo eu me conecto com a pessoa e eu começo a perceber junto com ela. E aí surge uma conversa, na verdade, e eu percebo se a gente está lidando com alguma coisa desta vida, se tem alguma outra presença junto e se tem a vida do passado. E como é difícil, muitas vezes, trazer para a consciência dores profundas, né, para todo mundo, eu as percebo. Então, se eu ver que tem alguma coisa, eu começo a ajudar a trazer à tona como uma parteira, que esse é o trabalho do analista, é um parteiro, né? E como Sócrates era um parteiro. Então, trazer para a luz isso, porque se a gente não se encontrar com o nosso medo, com aquilo que está nos incomodando, a gente não vai nunca superá-lo, nunca. Outro dia eu fiz uma regressão com uma pessoa que eu atendo faz uns anos, e foi muito interessante porque surgiu toda uma história. E a partir dessa história, eu finalmente entendi, não só ela como o marido dela que estava na história, toda a problemática do casal que está se arrastando há anos. Qual é o problema dele, qual é o ponto dele, qual é a questão que prende, o que tem que fazer, o que ele está vivendo, a repetição do passado. É como se a pessoa tropeçou, né? Como se tivesse tropeçado lá no passado e não consegue se levantar. E isso prejudica as outras vidas. Ou então podemos dizer, a pessoa, no caso, por exemplo, dessa pessoa aqui, né, do marido dela, mas e dela também, mas como dizer, a pessoa perdeu alguma coisa por uma série de eventos, porque a vida acontece, né? Não é que a gente é responsável por tudo, a vida acontece. E a gente muitas vezes é atropelado pelas situações. E aí a gente pode ficar traumatizado e também com muita raiva e muito ressentimento. Então, nesse caso, a pessoa perdeu alguma coisa que era boa e não consegue, e ficou na amargura, no desgosto por aquilo que perdeu, porque de fato nunca mais teve e a vida só foi pior até o finalzinho. E isso gera um desgosto profundo, que deixa uma marca. Imaginem viver assim 30 anos, deixa uma marca. E essa marca é levada adiante. Então, o que ficou lá para trás foi aquele lado gostoso e legal que foi repentinamente arrancado da vida da pessoa por situações externas. Então, recuperar, aí que acontece, isso afetou o relacionamento dos dois, no sentido que ela acabou, como gostava dele, e era um tipo de mulher assim, esse era o homem, ela acabou tentando sempre fazê-lo sentir melhor, que é a mesma coisa que faz agora. Então, ela continua não querendo ver problema, ninguém quer ver problema.
porque não se digeriu. O que seria o caminho aqui de cura? Seria reconstruir o passado conscientemente. Não pode ser assim, você dormindo, você não sabe de nada e acabou anestesiado. Não, você tem que estar no comando, assim, você tem que estar lá na consciência. Reconstruir a história, entender o que aconteceu, aceitar, que é o mais difícil, porque o que a gente vai fazer? Eu tenho que aceitar. Tem uma não aceitação aqui. Aceitar, essa aceitação leva a um amadurecimento, e aí sim, as qualidades que ficaram lá atrás vão ser recuperadas imediatamente. Porque a pessoa que ele foi, ficou meio que dobrada, entortada, rancorosa. Uma vez que a gente cura isso, o que era bom e que a razão, perder o qual resultou nesse rancor, volta. E a personalidade se expande, ela amadurece ainda mais, tem mais poder pessoal e mais efetividade na vida. Porque aquela situação, eu não vou agora explicar isso porque são coisas mais pessoais, mas está refletida perfeitamente no econômico, nas relações com a família, na relação do casal, na relação da família do casal, na vida em geral, na perspectiva de vida, aí na forma como se vê a realidade do país, não que a pessoa esteja errada, mas adiciona aquele gosto amargo que não vai ajudar a criar nada de novo e de bom. Ainda mais quando uma pessoa tem umas qualidades legais que ficaram para trás. Então, isso foi uma regressãozinha, e de repente o campo que estava embaçado, né, estava assim, sendo arrastado por anos, se clareia. Agora, depende de cada um querer fazer esse processo, obviamente. Então, regressão, existem vários tipos, eu acredito. Eu fiz a formação no Deep Memory Process, que é uma escola fundada pelo Roger Woolger, que foi um analista junguiano formado em Zurigue, que, como ele disse, tropeçou nas vidas passadas, porque ele começou a ter visões e imagens eram muito fortes, e como uma pessoa honesta e séria, ele levou em consideração, né? Porque ele não é louco. Se ele não é louco, tem alguma coisa. Então ele foi pesquisar, né? Desenvolveu uma abordagem que é uma síntese de várias correntes terapêuticas e, inclusive, do livro dos tibetanos, do tibetano dos mortos. E ele incluiu a Gestalt e incluiu a abordagem dele de teatro, porque ele gostava de fazer teatro também, que usa muito o corpo. Eu, na minha abordagem, não uso muito o corpo, porque trabalho online e porque corresponde a como eu sou. Eu não, mesmo quando eu tinha o consultório presencial, eu fiz regressões assim. A minha sensação era que era uma coisa meio forçada. Para chegar a mexer no corpo, a gente tem que estar num nível bem profundo de regressão. Ou seja, a pessoa que faz a regressão tem que ser capaz de chegar num lugar bem fundo. E que isso não é de jeito nenhum, numa primeira, segunda, terceira sessão. Porque tem dores, tem situações que são muito pesadas. Então, a gente precisa ter certeza que quando a gente tocar aquele ponto, por exemplo, a pessoa que ficou amarrada, foi estrangulada, eu tive uma experiência lá no curso, por exemplo, em que eu me vi, acho que estuprada, não sei. E aí eu tinha que chutar, né? Esse movimento, tinha que chutar a pessoa que estava conduzindo, que era colega meu, né? A gente estava fazendo o aprendizado, e eu tinha que chutar, acho que uma almofada, né? A pessoa colocava a almofada. Eu não sei, sinceramente, o quanto que isso me ajudou, mas eu sou uma pessoa um pouco diferente. Eu já tenho muito trabalho interior, então eu consigo chegar em muitos lugares sutis sem estímulos de fora. Porque, aliás, o estímulo externo me distrai. Então, ser tocada quando eu estou em outra realidade vai me distrair. Coincide o fato que eu trabalho online e eu tenho feito muitas regressões online sem qualquer problema. O único problema não sou eu ou a técnica, é a pessoa, se a pessoa consegue se abrir ou não.
Eu já fiz regressões com pessoas que para mim não era regressão coisa nenhuma. Na verdade, era quase que um passeio psíquico interno. Tem isso também. Eu fiz uma vez com um homem bem assim tradicional, ou seja, um homem que ele estava apaixonadíssimo por uma mulher que era a minha paciente. E para ele, amor, ele não sabia bem como lidar com amor. Então, o amor para ele era sexo, basicamente, né? Então, isso levou a uma tensão na relação. Então, a regressão que eu fiz com ele, que para ele foi uma coisa maravilhosa, foi que eu consegui, quer dizer, eu fiz o processo e eu consegui fazer com que ele entrasse em contato com o sentimento dele. E ele tocou, como se fosse o coração dele, ele sentiu. E aí, finalmente, a emoção, no lugar de descer para o pênis, subiu para a consciência. E ele ficou muito emocionado, e isso mudou muito, né? Porque ficar transando 8 vezes por dia não dá para ter uma vida normal. Então, assim, isso para mim não é uma regressão, mas foi de alguma forma uma regressão, porque o sentimento estava tão reprimido, o coração tão reprimido, que precisou um processo tipo de cirurgia a laser para descer e tocar o coração para abrir um canalzinho para ele se manifestar. Foi isso que fiz. Então, a regressão é isso, é entrar em contato com o meu trabalho, entrar em contato com aquilo que está escondido ou está ocultado, está guardado a 7 chaves, mas que está precisando vir à tona para o bem-estar da pessoa, para que a vida continue, para que a vida seja melhor, para que os problemas sejam compreendidos na perspectiva certa e, portanto, ser resolvidos. Porque sem a perspectiva certa a gente não resolve os problemas. A gente pode entender detalhes, mas o cerne da coisa não se resolve. A perspectiva, que é a teoria, e a forma como a gente trabalha, é o que faz a diferença. A imaginação ativa eu a insiro na regressão, porque é uma conversa o tempo todo, eu vivo isso o tempo todo, é uma conversa interna com os personagens da psique. Eu uso isso para conversar com os personagens do sonho, eu uso isso para conversar com os personagens que aparecem nas regressões, eu uso isso para conversar com os espíritos e qualquer coisa que aparecer na nossa frente, em regressão, em sonho, em qualquer condição. É o diálogo. E faz sentido? Não, quero dizer, é verdade? É real? Real, como disse Jung, é o que tem efeito. O que eu faço tem efeito, logo é real. Precisa ter vontade de se resolver, porque os caminhos existem. Só precisa trilhá-los. Então, por hoje é isso. Nos vemos semana que vem, na segunda-feira, às 3. Um abraço a todos. Bom final de semana.